Código de Defesa do Usuário de Serviços Públicos. Proteção e eficiência no atendimento público. O Código de Defesa do Usuário de Serviços Públicos, instituído pela Lei N. 13.460 de 2017, veio a público como marco legal na defesa dos direitos dos cidadãos brasileiros perante a administração pública. O objetivo central dessa legislação é assegurar a qualidade e a transparência nos serviços públicos, com ênfase na proteção dos direitos dos usuários. Essa lei estabelece diretrizes que abrangem tanto os serviços prestados diretamente pela administração pública quanto aqueles terceirizados, em uma tentativa de padronizar o tratamento e a satisfação dos usuários ao interagir com o poder público. Essa regulamentação foi motivada pela necessidade de conferir ao cidadão uma proteção comparável àquela oferecida pelo Código de Defesa do Consumidor, mas voltada especificamente para a relação entre usuários e o setor público. Assim, a legislação traz princípios como urbanidade, acessibilidade e respeito ao cidadão, que deve ser tratado com cortesia e atenção em qualquer interação com o setor público. Além disso, o Código estabelece a presunção de boa-fé dos usuários, colocando a responsabilidade inicial nas instituições públicas para facilitar o atendimento e evitar burocracias excessivas. A lei organiza os direitos do usuário em torno de uma série de diretrizes que abrangem a eficiência e a agilidade no atendimento. Por exemplo, um dos princípios mais importantes diz respeito à ordem de atendimento. Embora a norma geral seja o atendimento por ordem de chegada, são asseguradas as prioridades legais para grupos como idosos, gestantes e pessoas com deficiência. Esse critério reflete a preocupação com a justiça e a igualdade, promovendo o tratamento equânime em situações onde a urgência ou a vulnerabilidade do usuário demandam atenção diferenciada. Outro princípio essencial é a adequação entre os meios e os fins, que impede que o poder público imponha exigências e sanções que não estejam previstas na legislação. Este é um ponto relevante para a eliminação de práticas abusivas e para garantir que o processo seja focado no resultado, evitando que o usuário seja prejudicado por demandas desnecessárias ou onerosas. Isso é reforçado pelo princípio da igualdade, que proíbe qualquer forma de discriminação, assegurando que todos os cidadãos tenham acesso igualitário aos serviços, independentemente de sua condição socioeconômica ou outras características pessoais. Um dos avanços trazidos pela Lei N. 13.460 é a autenticação de documentos. A lei determina que o próprio agente público deve autenticar documentos à vista dos originais, eliminando a necessidade de reconhecimento de firma em situações onde não há dúvida quanto à autenticidade. Esse detalhe prático, aparentemente simples, representa um importante passo em direção à desburocratização do atendimento público, reduzindo custos e facilitando o acesso dos cidadãos aos serviços necessários. Além disso, o Código também estabelece a obrigatoriedade de a administração pública manter suas instalações em condições adequadas para o atendimento, incluindo acessibilidade, segurança e salubridade. Isso significa que o poder público tem a responsabilidade de fornecer locais de atendimento que não apenas atendam às exigências legais, mas que sejam realmente aptos a receber os cidadãos com dignidade. Essa diretriz é particularmente relevante para pessoas com deficiência e para a população em geral, já que um ambiente inadequado pode comprometer a experiência e a eficiência do atendimento. Outro ponto de destaque é o incentivo ao uso de tecnologias para simplificar processos e facilitar o atendimento. Com isso, a lei reconhece a importância da inovação na administração pública e promove o uso de sistemas digitais que permitam, por exemplo, a consulta de informações online e a simplificação do fluxo de documentos. Esse incentivo à modernização, além de agilizar o atendimento, possibilita que o poder público se aproxime da população, aumentando a transparência e a confiança dos cidadãos nas instituições. A comunicação com o usuário também é abordada, estabelecendo que a linguagem usada nos serviços públicos deve ser clara, simples e acessível. Essa diretriz evita o uso de termos técnicos, siglas e jargões que podem dificultar a compreensão dos procedimentos pelos cidadãos. A medida visa tornar o atendimento mais inclusivo e acolhedor, garantindo que todos possam entender claramente as informações transmitidas e os procedimentos necessários, independentemente do seu nível de escolaridade ou familiaridade com o serviço. Além das diretrizes que visam a melhoria no atendimento, o Código de Defesa do Usuário de Serviços Públicos também institui direitos básicos, como o direito à participação na avaliação dos serviços públicos e à obtenção de informações precisas e acessíveis. Esse direito à participação se manifesta,
por exemplo, na criação de ouvidorias e conselhos de usuários, que são mecanismos de controle social e feedback sobre a prestação dos serviços. Por meio desses órgãos, os usuários podem manifestar suas opiniões, reclamações e sugestões, contribuindo para a melhoria contínua dos serviços públicos. A transparência é outro princípio fundamental estabelecido pela lei. Os usuários têm o direito de obter informações detalhadas sobre os serviços oferecidos, incluindo horários de funcionamento, localização e taxas cobradas. Esse tipo de transparência permite ao cidadão compreender exatamente o que está sendo cobrado e pelo que, promovendo uma relação mais justa e aberta entre o usuário e a administração pública. Também foram incluídos mecanismos de proteção contra a interrupção abrupta de serviços essenciais. A lei exige a notificação prévia ao usuário sobre qualquer suspensão no fornecimento de serviços devido à inadimplência, devendo ocorrer dentro do horário comercial e com aviso antecipado. Essa medida visa proteger os cidadãos, especialmente em relação a serviços essenciais que não podem ser interrompidos de maneira inesperada, garantindo a continuidade necessária para o bem-estar e a dignidade do usuário. A obrigatoriedade de manter registros acessíveis ao usuário, com proteção de dados pessoais, também figura entre os direitos garantidos. Este aspecto é importante para assegurar a privacidade e a segurança das informações dos cidadãos, estabelecendo uma base de confiança no uso de dados pela administração pública. Esse direito à informação também contempla o acompanhamento da tramitação de processos administrativos, o que permite ao usuário saber o andamento de suas solicitações de maneira clara e sem surpresas. Além das obrigações estabelecidas para o poder público, a lei também inclui salvaguardas em situações de inadimplência, especialmente em feriados e fins de semana. A vedação de suspensão de serviços nesses períodos busca proteger o usuário de impactos desproporcionais, como interrupções durante dias de descanso ou em períodos onde é mais difícil buscar alternativas. Isso mostra uma preocupação com a realidade do cidadão, que pode se ver impossibilitado de regularizar sua situação fora do horário comercial. Em resumo, o Código de Defesa do Usuário de Serviços Públicos representa um avanço significativo na promoção de uma administração pública mais eficiente, transparente e centrada nas necessidades do cidadão. Com a implementação dessa lei, o poder público assume um compromisso com a melhoria contínua dos serviços, incorporando uma série de princípios e direitos que visam tornar a relação entre Estado e cidadão mais justa, acessível e efetiva. Essa transformação, ainda em curso, representa um passo importante rumo a uma administração pública mais moderna e conectada com as necessidades e direitos da população brasileira. Muito obrigado! E não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever em nosso canal e de compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações dos novos vídeos. Até mais!